Ser Aprendente, o podcast da Rede Aprendente. Oi, Rede Aprendente, tudo bem por aí? Hoje a gente está aqui no nosso espaço de diálogo, aqui no nosso canal do Spotify, falando sobre uma falta que vira aquele nome comum, né? Lembra que lá em 2013 a gente começou a falar muito sobre inovação e tudo era inovação, né? Então tudo que a gente olhava era inovação, coloca iPad é inovação, coloca projetor é inovação, aí a gente percebeu que inovação não era nada daquilo. Mas a gente não aprende, né? A gente pega uma palavra, a gente diminui essa palavra a uma ferramenta e a gente acha que é aquilo. Então, hoje a gente vai usar uma outra palavra que virou moda depois da pandemia. Mas a gente precisa aprofundar essa palavra, a gente precisa aprofundar o que isso quer dizer. Do mesmo jeito que inovação não é iPad, não é tecnologia, inovação é gente, inovação é mentalidade, a gente hoje vai trazer a palavrinha do socioemocional, né? Então, o que é socioemocional? Socioemocional é tudo dentro da escola, ele cabe em todos os lugares, ele está na BNCC, ele não está na BNCC. Se eu tiver um livro de socioemocional, se eu tiver uma formação por ano, vamos traduzir um pouco melhor o que significa isso. E hoje, para estar aqui com a gente, é claro que a gente traz aí a nossa parceria de sempre, né? Que quem acompanha a Rede Aprendente já imagina quem é que pode estar aqui hoje sentado conversando com a gente. Bruno Kibrit, é Kibrit, eu sempre me confundo com esse sobrenome. Pode falar como você quiser. Kibrit, Kibrit. cada hora. Acho que não é em português também, então. Então, o Bruno aí da Elect, muitos de vocês já conhecem, que não conhece, já vai lá, já segue no Instagram, já segue no LinkedIn. E aí o Bruno vai contar um pouco pra gente, ele vai se apresentar e vai contar um pouco pra gente dessa trajetória aí de olhar pro socioemocional e o que é esse socioemocional, né, Bruno? Bem-vindo. Muito bom. Primeiro prazer estar aqui. Esse espaço de conversa nosso que já tem quase uma década de história. E para pensar junto, assim, educação em todos os âmbitos, então é bom estar na Rede Aprendente e estar aprendendo na Rede Aprendente. E eu acho que talvez começar pelo começo, né? O que é educação socioemocional? Porque quando a gente pensa nessas palavras, tipo sustentabilidade, que começa a ganhar uma dimensão de que ela é tudo e não é nada ao mesmo tempo, né? Então acho que a gente voltar um pouquinho para o termo. Quando a gente pensa isso, é uma palavra que é um guarda-chuva para muita coisa que a gente já conhece dentro de educação. Mas basicamente ali uma praxis de ação, reflexão, um alinhamento entre essas duas coisas, do nosso aspecto íntimo, emocional, da gerência das emoções, do nosso letramento emocional, e uma prática, e uma reflexão, e uma teoria sobre os aspectos do campo social, do convívio, de como a gente está no mundo. E aí, quando a gente pensa em educação, no meio disso, é dar estrutura, intenção e um foco para que isso aconteça da maneira que a gente deseja dentro da escola. Então, acho que uma das primeiras coisas que a gente fala é que não é uma possibilidade você pensar em não se educar do ponto de vista socioemocional. Tem alguns aspectos da vida que a gente não tem opção de não fazer. Você não tem como não se educar sobre a maneira como você vai se alimentar. Se você não aprender na escola ou em casa, você vai aprender na televisão, no YouTube, etc. e tal. Os aspectos culturais que compõem a nossa convivência, eles não são opcionais. Então, acho que a primeira coisa é educação socioemocional, sim, está em tudo. E dependendo do ambiente que a gente convive, a educação socioemocional ela vai para um lado ou para o outro, né? Então, sei lá, uma escola de esportes. Você vai ter ali um estímulo para desafio, para resiliência, para persistência, para ir até o limite. Uma escola de artes, você vai ter outros estímulos mais sensíveis, mais delicados, da percepção, da sensibilidade. Então, acho que um pouco é escolher a identidade de cada escola, de cada contexto e pensar a educação socioemocional com intenção e com foco. Legal, legal. E dentro desse percurso, Bruno, assim, aqui a gente olha muito para essa questão da gestão, né? Assim, eu tenho uma clareza aí a partir de práticas, de indicadores, de experiências, de que, muito trazendo para a inovação, que foi por onde eu comecei esse meu percurso, você precisa formar e transformar os gestores para que você tenha um resultado efetivo na escola como um todo, né? Não adianta aquele professor que fazia aquela prática de inovação muito bem feita, porque chegava um ponto que ele acabava sendo mal visto pelos outros professores, né? Ah, é puxar saco. Então, como é que a gente transforma a gestão para que essa gestão conseguisse e consiga
ter práticas ali de mudança, de inovação. Então, existe para mim sempre, é onde a gente está atuando aí muito fortemente, nesse trabalho com gestores, né? Então, como é que como é que essa gestão aprende, como é que essa gestão se ressignifica para conseguir implementar de fato um trabalho socioemocional dentro da escola, em todos os âmbitos que esse trabalho precisa acontecer, né? Boa. Acho que sim, e tem uma coisa que é comum, acho que a nós, né? As escolas que estão com a Morelli são muito mais fáceis para a gente implementar o currículo, o projeto socioemocional da Elect, porque eu acho que já tem o principal, que eu acho que é por onde começa a resposta, que é a tomada de decisão. E aí, quando a gente pensa esse processo na educação, a gente fala de homologia de processos, né? Que é uma coerência entre a maneira que a gente aprende e a maneira como a gente ensina. E essa é uma coerência que ela é metodológica na escola, mas que ela também é pessoal. Então, para a gestão tomar a decisão de cuidar do socioemocional, parece que a gestão precisa se abrir para esse tema em si própria, né? E aí a gente tem que lidar com aspectos que são do nosso dia a dia profissional, mas que são intrinsecamente nossos no cotidiano pessoal também. E se abrir para o próprio socioemocional, para lidar com frustração, para ver os próprios erros, para encarar de frente aquilo que a gente é e que a gente gosta, aquilo que a gente é e aquilo que a gente não gosta. Mas eu acho que quando a gente entra num processo de valorizar o aspecto socioemocional na vida, a gestão tem condição de valorizar isso profissionalmente. E aí eu acho que existe um primeiro momento que é de decidir que o socioemocional é importante, que eu acho que isso está sendo até imposto pelas dores que a gente está vivendo nas escolas, depois de decidir garantir que ele aconteça, assim. E aí eu acho que esse é uma das palavras que eu acho que eu mais escutei de você, garantir que determinado aspecto dentro da escola seja executado. E aí isso vai desencadear em planejamento, vai desencadear em currículo, vai desencadear na relação com as pessoas, no tempo de formação, nesses aspectos todos. Mas como a gestão olha e cuida para que o socioemocional não esteja naquela velha frase, tá o tempo todo em todos os lugares. Não, vamos olhar para isso com intenção, com foco, com currículo, tem a competência certa no momento certo, tem a conversa certa no momento certo. Então acho que a gestão tem esse papel de articular, né, de facilitar para que o socioemocional percorra a escola. Há formação socioemocional para gestores? A formação de socioemocional para gestores. Como é que isso acontece? O que os gestores precisam perceber que precisa, que tem ali uma intencionalidade de desenvolvimento deles, né, nesse caráter socioemocional aí? Legal. Quando a gente pensa esse processo de aprendizagem, a gente pode dividir aqui o socioemocional a partir do chá, né? Que são os conhecimentos, habilidades e atitudes quando a gente está olhando para desenvolvimento de competência. Então, conhecimento são todos os conhecimentos que estão ligados, historicamente à formação do cérebro, às emoções, à maneira como a gente se comporta, e esses são conhecimentos um pouco mais sólidos. E você tem outros conhecimentos que eles são do contexto de mundo atual e que vão ter a ver e vão ter relação com o socioemocional. Então, hoje o que está pegando nas escolas, bullying, racismo, todos os temas ligados à saúde mental, tempo de tela, vício em redes sociais, são temas que são transversais ao socioemocional. Aí você tem as habilidades, que tem a ver com as competências diretamente socioemocionais, então autoconhecimento, colaboração, comunicação, etc e tal, e as atitudes, que é a gente decidir atuar no socioemocional de uma maneira estruturada e com intenção em todos os momentos. Então, quando você pensa um pouco a formação do gestor, é a formação de qualquer educador que quer olhar para o socioemocional. Porque eu acho que o resto, o gestor já tem dentro de si as ferramentas de planejamento, as ferramentas de olhar para currículo, de acompanhar processo, de implementar, devia ter. Acho Devia que ter. tem, eu digo assim, deveria ter, né? Deveria ter. Deveria ter. E talvez tem competências ali que são um pouco mais estratégicas, né? Que a gente está falando de um olhar para organização, de um olhar para processo, de um olhar para acompanhamento e feedback. Mas aí acho que até deveria inverter a pergunta e perguntar para você quais são os aspectos socioemocionais. Socioemocionais de organização e gestão que eles precisam ter, né? Exato. O que mexe com as pessoas quando você fala sobre isso, Bruna? Assim, porque muito o que você traz aí, né? E a gente está aí há quase 10 anos aí caminhando juntos, traz uma questão de autoconhecimento mesmo, né? A gente tem que olhar muito pra gente
para que a gente consiga dar conta de fazer determinadas coisas no nosso âmbito profissional. A gente tem que fazer no nosso âmbito pessoal, né? A gente tem que olhar e falar: caramba, o que que é meu aqui nessa história, né? E que eu vou para frente, vou falar, cara, é para fazer, né? Então, é muito sutil isso, porque requer um processo de transformação da própria gestão, né, isso que eu percebo, né. Então o meu grande desafio aí tem sido esse, né, como é que esse gestor, ele está pronto para se ressignificar, para que ele consiga, a partir dessa experiência, ressignificar aquelas lideranças que estão mais próximas, e aí isso vai para os professores, e aí sim isso atinge ali os alunos, os estudantes, as famílias, né. Então, quais têm sido aí os grandes desafios quando você chega para esse gestor e fala: "Ó, se você não parar para fazer isso, a gente não vai conseguir fazer, você também tem que fazer junto", né? Sim, total. Acho que tem uma mudança que já não é de hoje, mas é da expectativa sobre a gestão e sobre a liderança. A gente fala que quando a gente olha para o gestor enquanto detentor do poder, detentor de todo o conhecimento, que precisa ter resposta para tudo, que precisa estar o tempo todo em todos os lugares dando a direção, e mais do que dando a direção, executando o processo, a gente pensa num modelo de liderança que ele é muito sofrido, muito solitário, e que coloca uma pressão sobre esses gestores que muitas vezes ela não é necessária hoje. E aí eu acho que quando a gente pensa um pouco no aspecto da mudança mesmo do papel da liderança para alguém que facilita, que media, que consegue dar a direção, mas que ao mesmo tempo olha para o lado e só acompanha, eu acho que a gente olha para um aspecto socioemocional e entende que o próprio papel da liderança ele pode ser um pouco mais prazeroso, ele pode ser um pouco mais compartilhado. E aí a gente entende uma inteligência que ela vem do coletivo para o coletivo. Então não é mais a instrução de um para o outro, mas é uma participação coletiva com mediação, com facilitação. E aí eu acho que tem uma mudança de chave, vira uma chave socioemocional para a gestão, que eu acho que ela é fundamental para que ocorra o processo socioemocional. Hoje o que a gente mais encontra são gestores sem tempo. E aí, para uma pessoa sem tempo parar e refletir e se autoconhecer, tem determinadas perguntas que a gente faz, tem determinadas provocações e pedidos que parecem abusivos, né? Que parecem difíceis da gente conseguir implementar. Então a gente costuma até falar que quando entra na escola, a Elect pede demais da escola. Eu quero mais tempo de formação, eu quero mais tempo de assessoria, eu quero mais investimento no currículo de tempo para o socioemocional. Então parece que os primeiros 6 meses, se a dedicação estava aqui, a gente pede aqui. Ao longo do tempo, os conflitos vão abaixando, a gente vai conseguindo entender que cuidar do socioemocional, de alguma maneira, ganha tempo para a gente. Ganha em relação, ganha em pertencimento e vai integrando com o projeto da escola. Então eu acho que o principal desafio é ter 40 minutos, 1 hora de conversa com a gestão, mas não 1 hora qualquer, 1 hora de conversa com a gestão aberta a escutar aquilo que a gente precisa resolver, porque eu acho que essa dor ela é de todo mundo, né? A gente não quer escutar aquilo que a gente precisa resolver. O Bruno, e consegue se medir isso, o resultado disso na escola? Vocês hoje conseguem trazer aí indicadores que meçam que, de fato, um trabalho socioemocional, a gente tem esse indicador que afirma isso daqui, que dá essa clareza pra gente desse resultado, né? Legal. Sim, a gente tem hoje um diagnóstico que a gente faz a cada ano de parceria com as escolas, que é uma maneira de medir que eu gosto bastante, assim, que é quando a gente pensa um espaço e entendendo que cada escola é única, escolher o indicador com essa escola. Então vai ser o número de ocorrências que diminuiu ligado à advertência ou ligado à enfermaria, número de atendimentos ligados emocionalmente a isso. Porque a maior parte dos instrumentos de avaliação socioemocional, eles estão servindo para medir uma competência específica individualizada de um estudante. E eu acho que essa é uma escolha que ela é possível, mas que ela não traz para a gente uma visão que para mim tem mais a ver com o socioemocional, que é de uma comunidade que está se desenvolvendo para isso. Então, enfim, na minha perspectiva, eu acho que existem indicadores que têm mais a ver com pertencimento, que tem mais a ver com como as relações estão sendo percebidas, que tem mais a ver com o quanto que os educadores e a gestão estão compradas no projeto político-pedagógico da escola, quanto que os estudantes se sentem confortáveis em estar ali. E isso a gente consegue ir perguntando ao longo do tempo e ir percebendo. Para mim é um resultado direto da compreensão e do desenvolvimento socioemocional. Legal, legal.
E como é que acontece essa formação aí? A gente falou um pouco desse lugar do gestor, desse processo de autoconhecimento, de autogestão, porque tempo é autogestão, né? Então a gente é uma dificuldade que eu também tenho na Morelli de tirar tempo para aprofundar problemas, né? Inclusive, isso é uma competência, né? Dentro de uma matriz de competência, é a análise de problemas com profundidade. É você analisar problemas com profundidade que, de fato, necessitam ser analisados com profundidade e você não gastar muito tempo com problemas que não precisam. Eu acho que isso é uma competência essencial à gestão e a gente não vê isso acontecer. Gestão de tempo, para mim, está dentro disso. Eu preciso parar para analisar problemas com profundidade que, de fato, merecem que eu pare para fazer isso. E quando a gente olha para esse contexto de autogestão, as pessoas não têm autogestão, né? Elas gastam muito tempo com problemas que poderiam ser resolvidos facilmente e ela gasta pouco tempo prevendo problemas, antecipando problemas, né? E outra questão também de competência, quando eu olho para a gestão, e que para mim é fundamental, é a análise de cenário. E que gestor, no geral, tem muita dificuldade de analisar cenário. Ele fica vendo as coisas de maneira fragmentada, mas ele não consegue olhar de forma sistêmica, né? Calma aí, eu enxergo o todo, que todo é esse, né? Do que eu tô falando. E o socioemocional, para mim, tá muito ligado a isso, autoconhecimento e autogestão. Eu tô priorizando o que eu preciso priorizar, né? E eu tô entendendo todo o contexto antes de tomar uma decisão. E aí isso inclui tudo que o socioemocional trabalha, o desenvolvimento dessas competências. Ele está muito além das ferramentas de gestão que a gente possa oferecer para a escola como um painel, como um processo. Ele está muito mais no eu parei para olhar o meu painel, eu tenho uma rotina ali diária para abrir 15 minutos o meu painel e mexer nele, porque ele vai me dar condição de analisar o que está acontecendo, de olhar sistemicamente, de ler o painel, o que as outras pessoas estão colocando ali, né? Então, a ferramenta ela é ótima, mas a gente precisa ter a competência associada. E quando isso vai para os professores, assim, como é que tem sido essa experiência ali? A gente tem os gestores também estão se desenvolvendo, a gente precisa ter essa clareza, é um processo de desenvolvimento, ele é geral, ele é de todo mundo, né? Eu não consigo, a gente não teve, eu sempre falo isso assim, nossa, a BNCC me traz um currículo por competências. Ok, eu não estudei um currículo por competências. A BNCC me traz uma aprendizagem socioemocional. Eu não tive uma aprendizagem socioemocional na minha formação. De onde que eu estou tirando isso para poder oferecer para o outro, né? Então, é um desafio muito grande esse dentro do contexto da escola, né? E quando isso vai para o professor que está sobrecarregado, que está cheio de dores, que está cheio de desafios ali para resolver, como tem sido esse espaço de formação de professores, né? Porque quando eu trouxe a Elect a primeira vez lá para o Elvira, a primeira turma foi de gestores, né? Assim, e ali a gente foi fazendo as outras turmas com professores e incluindo também as outras pessoas da escola, a secretária escolar, a recepcionista, os estagiários, os inspetores. Não foi uma coisa somente com os professores, né? A gente entendeu que esse aprendizado ele precisa ser geral, né? Como é que tem sido essa formação aí com os professores? Quais são os resultados disso? Você falou uma coisa que faz muito sentido, que é a maior parte dos professores estudou numa escola, que assim como eu e como você, não tinha o socioemocional estruturado, né? Era muito mais na base da porrada e do se vira aí para conseguir suas amizades, seu lugar de estudo, enfim, sua intenção. Não era bullying? O Murilo tinha nome, a gente não. Exatamente. Então a gente está falando de um pessoal que não teve na escola estruturado, e quando a gente pensava em homologia de processo, eu não ter passado pela experiência me prejudica muito. Não foi aprendido na faculdade de pedagogia, licenciatura, etc e tal. E a gente está dando aula há 10, 20, 30 anos, sem que isso seja cobrado também como parte do currículo, como parte da estratégia das escolas. Então, vai 5, 10 anos para cá, talvez o socioemocional comece a aparecer com mais intencionalidade. A gente não tem, como país, um percentual relativo de professores formados para cuidar do socioemocional das escolas. E acho que para piorar isso, a gente tem um modelo de contratação e uma rotina exaustiva dos educadores e uma cobrança da quantidade de conteúdo que faz com que prejudique o socioemocional dos educadores, a ponto de, talvez a primeira e única coisa que a gente precise fazer num momento zero é parar e escutar os educadores. Porque a gente precisa baixar um pouquinho o copinho que está transbordando, a gente precisa fazer com que a gente sustente um pouco, alguém de fora venha e escute, e logo depois dessa escuta eu acho que a gente consegue se abrir para começar um processo mesmo de formação.
E esse processo precisa ser em homologia de processos. Então, é muito de uma vivência prática com os educadores, aprender a escutar de maneira ativa, aprender a formular pergunta, aprender a estar numa situação de conflito e como a gente se sente e aprende a se responsabilizar pelo aquilo que é nosso e aquilo que é do outro. E para isso tem ferramenta, tem conteúdo, tem desenvolvimento, mas eu acho que tem uma característica da aprendizagem socioemocional para educadores, que é uma grande intensidade por um período curto de tempo. Então, esses processos que a gente vive de 4 horas, de 8 horas, que são experienciais e que eu vivo aquilo que depois eu vou ter que replicar, mas eu vou vivendo em mim, né? Eu vou percebendo no momento em que eu me irritei com determinada coisa, o que que é responsabilidade minha e o que que é do outro. Quando a gente sai desses processos enquanto educadores, da gente mesmo, fica muito mais fácil de pegar um currículo, um material, um olhar para um conteúdo, para uma teoria de comunicação não violenta, de mediação de conflitos e aplicar na prática. Mas acho que o que está acontecendo é o oposto, né? Ó, educador, agora você cuida do socioemocional, tem esse material aqui, só segue e vamos embora. E a gente está falando desse educador que não está com tempo e não está com disponibilidade emocional para isso. Então, um dos fenômenos que a gente mais vê acontecer é educador de socioemocional, depois de 1 ano, 1 ano e meio, tendo burnout. E quando eu estou dizendo educador de socioemocional, estou dizendo talvez a pessoa que, na visão da gestão, era mais preparada para cuidar disso há 1 ano e meio atrás, antes de estourar. Então, acho que também tem aqui um lugar que ainda a gente não encontrou, de fornecer tempo, fornecer instrumento para a preparação dos educadores pessoal, que aí depois eu acho que a parte técnica ela consegue também navegar. Legal. Bem, acho que a gente está encaminhando aí para a primeira conversa, né? Porque a gente já vai ter muitas aí no decorrer do ano sobre aprofundamentos. Eu acho que é isso, assim, um dia sentar e aprofundar mesmo, né? A questão, hoje a gente falou muito da gestão, mas acho que a gente precisa que esse gestor compreenda aí que a gente chama de uma trilha formativa para esse professor e que contemple também o socioemocional, né? O que a gente entende que precisa ter nessa trilha formativa que faça com que esse educador consiga dar conta aí de tudo que está acontecendo, né? Então, você tem uma parte de tecnologia, você tem uma parte de conhecimentos mesmo, né? Para onde que a gente enxerga essa trilha formativa e que muitas vezes ela muitas vezes não, né? Nenhuma vez ela é igual para todos os educadores, né? Então, como é que a gente consegue oferecer para aquele que quer saber mais de socioemocional, eu tenho aqui um espaço. Para você que quer aprofundar mais a inclusão, eu tenho um espaço. Para você que quer aprofundar mais a tecnologia, eu tenho um espaço. Então, essa trilha formativa, para mim, ela tem que ser muito diversa. Isso dá um bom episódio, essa construção da trilha formativa. Total. Bom, já até sei que eu vou chamar. Então, a gente pensa isso de maneira mais sistêmica. Então, hoje a gente falou muito sobre a gestão, falou muito sobre essa gestão, encontrar ali esse lugar de falar sobre isso. Então, queria que você fizesse aí suas últimas considerações para esse. Hoje a gente está falando no início de ano, né? Pode ser que escutem esse episódio aí no meio do ano, mas a gente está começando o ano aqui em janeiro de 2025 falando disso, né? Qual é esse tempo e que perguntas, assim, eu acho que esse é um ponto bom, assim, que perguntas esse gestor pode fazer para ele, né? Que você falou, a gente faz umas perguntas bem provocadoras aí para esse gestor, para que ele possa pensar isso aí. Vamos finalizando. Boa. Talvez para escolher uma pergunta, eu acho que é do que eu estou disposto a abrir mão para colocar o socioemocional dentro do meu currículo, da minha cultura, do meu tempo de dedicação dentro da escola. E aí acho que essa pergunta ela é importante porque não dá para ficar adicionando, né? A gente, pensando em inovação, a gente vai adicionando um monte de treco na escola, como você também gosta de falar, e a gente vai perdendo com isso. Não é a soma dos trecos não necessariamente traz pra gente uma escola que está indo para uma direção comum. Então, eu acho que a pergunta que a gente faz, até para testar se essa escola está mesmo querendo cuidar do socioemocional, do que a gente vai abrir mão, né? Então, tá em todo lugar ao mesmo tempo? Tá. Mas assim como o português também está em todas as matérias, o socioemocional precisa de um tempo dedicado para ele, dentro do currículo, dentro da formação dos professores, no diálogo com as famílias, que eu acho que é fundamental. E aí eu acho que a primeira pergunta, eu acho que talvez a que eu mais gosto de deixar é essa: do que a gente vai abrir mão para colocar isso no lugar?
Porque a partir do momento que a gente descarta, aí a gente consegue começar a conversar sobre o socioemocional e dedicar investimento, tempo, prioridade, objetivo estratégico, OKR, enfim, o que quer que seja a metodologia da escola para isso. Mas cavar esse espaço exige que a gente abra mão de alguma coisa. Legal, legal. Bem, a nossa conversa de hoje foi um start aí para a gente aprofundar um pouco essas questões de socioemocional. Eu acho que queria trazer aqui um texto do Jorge La Roça, que é um texto que fala notas sobre a experiência, né? E ele fala dessa questão da experiência. Nesse texto, La Roça fala que a experiência ela é algo que transforma a gente, algo que tira a gente do lugar que a gente estava e traz para um outro lugar, que foi muito do que foi trazido aqui hoje, né, pelo Bruno. Como é que a gente traz essa experiência que vira um aprendizado porque modifica a gente. E é interessante que ele diz que a gente tem alguns inimigos da experiência, né? Eu vou citar 3 aqui para mim que são muito fundamentais. O primeiro inimigo da experiência, ele é a informação. Hoje a gente vive numa sociedade com muitas informações, e aí a gente acha que a gente sabe tudo, porque a gente tem informação de tudo quanto é lado. E aí a gente não tem mais experiência, porque eu já sei, não tem nada para aprender, né? Depois a gente tem a opinião, que é terrível também, né? Eu fui lá, vi tudo isso e eu penso isso, eu sei isso, a minha opinião é essa. A gente é obrigado a dar opinião sobre tudo, né? Por isso a gente vê essas maluquices aí dentro dos posts das pessoas, cada um fazendo seu julgamento, sua opinião, né? E aí eu não tenho experiência porque a minha opinião já está formada. E o terceiro que foi citado aqui é o tempo. Então, finalizo aí esse episódio de hoje com a gente pensando sobre essa questão do tempo. Para eu poder me colocar nesse lugar de aprendente, nesse lugar de experiência, eu preciso dedicar tempo para isso, né? O mesmo tempo para o socioemocional, o tempo para aprofundar questões complexas, como inclusão, relacionamento com família, que também a gente tem que parar para pensar, né? Formação de professores, se a gente não para aprofundar isso e tomar boas decisões, a gente vai continuar no mesmo problema. Então, me diz aí o que você achou desse episódio. Segue a gente lá no Instagram da Rede Aprendente, no Instagram da Morelli Educação e conta pra gente aí como é que foi pra você receber esse episódio aí que a gente tá entregando. Ser Aprendente, o podcast da Rede Aprendente.